Olá, NutriKids! Seja muito bem-vinda a mais uma live. Nessa série de lives eu te ensino como você pode atender com segurança e viver da nutrição infantil através de um passo a passo. Essa série de lives que estão acontecendo por aqui são lives esquenta para a nossa jornada que vai acontecer do dia 6 ao dia 12 de setembro. Uma jornada gratuita chamada Passo a Passo na Nutrição Infantil. Então, se você ainda não se inscreveu, vai no meu link da bio e se inscreva. Nessa jornada nós teremos comunidade no Facebook, vamos ter surpresas, brindes e muito mais. Então, por favor, se inscreva para você não perder nenhuma novidade sobre a jornada, tá certo? Bom, então vamos sobre o assunto da live de hoje. Quanto os pais pagam na consulta de nutricionista infantil? Essa é uma pergunta que eu trouxe aqui como tema de live, porque é uma das maiores objeções que as nutricionistas infantis carregam quando a gente fala sobre colocar, o preço na nossa consulta. É um pensamento muito comum das nutricionistas infantis de que os pais não vão pagar o devido valor aos seus atendimentos, de que há outras prioridades, de que nutrição infantil não tem espaço, de que os pais têm que pagar a escola, de que os pais têm que pagar inglês, natação e a nutrição vai sempre ser deixada de lado. E na verdade é muito pelo contrário, Quando a gente fala de saúde das crianças, quando a gente fala saúde do filho, isso é prioridade dos pais. E o que eu vejo na minha realidade, o que eu vejo no meu consultório hoje é famílias fazendo rifas para pagar a consulta. Já vi famílias, passando no crédito em 10 vezes. Já vi famílias, eu tô tentando lembrar os casos que eu vi, pedindo emprestado, a madrinha pagava, o padrinho pagava, mas eles não deixavam de ir na consulta, porque a gente estava falando sobre o bem mais precioso deles. Então sim, Nutri, nessa live eu vou te ensinar como verdadeiramente você vai conseguir, cobrar o valor da sua consulta de acordo com o que você merece, de acordo com os cálculos que eu vou ensinar aqui, tá certo? Então, se você era uma das nutris que pensava dessa forma, eu espero que ao final da live, esse pensamento acabe por aí, tá? Então, como que a gente vai diminuir esse pensamento de que os pais não pagam a consulta? O primeiro deles é acreditando no potencial que temos com a nutrição infantil. Eu vou mostrar aqui ao longo da live exemplos de nutricionistas, espalhadas pelo Brasil inteiro, em diferentes contextos, que sim, estão conseguindo viver de nutrição infantil, que sim, estão conseguindo vender programas nutricionais com valores maiores que R$1.000. Tem nutricionistas ganhando bem, trabalhando somente com a nutrição infantil. É claro, eu sou um desses exemplos, eu nunca achei que eu sairia de mais de R$1.500, de mais de R$2.000 ao mês atendendo na nutrição infantil. E a partir do momento que eu acreditei no potencial que a nutrição infantil poderia trazer para minha vida, foi onde eu comecei a ver mais e mais valores, Foi onde eu comecei a ver 3, 4, 5, 6, já tive meses que eu faturei R$10.000 somente com a nutrição infantil. Então, a gente precisa vencer essa barreira e acreditar de que é possível viver da nutrição infantil. O segundo ponto que eu preciso falar aqui é não levar em consideração a sua condição de vida, Nutri. Entenda que se você, enquanto mãe, não tem R$200, R$300 para pagar por uma consulta para o seu filho, não quer dizer que os outros pais não tenham, Então,
Se você não está bem de vida agora, Nutri, não quer dizer que os pais que vão estar em consulta contigo, que vão levar seus filhos, que querem o seu atendimento, não vão ter condições de pagar o valor que você realmente merece no seu atendimento. Então, não leve em consideração a sua condição de vida, tá certo? Leve em consideração o que eu vou falar aqui na live, para te ensinar a precificar o seu serviço. E um terceiro ponto, que é importante para você começar a ver verdadeiramente dinheiro com a nutrição infantil. Acreditar que quando o trabalho é bem feito, os pais não medem esforços. Então, eu trouxe aqui os exemplos, né? E vou trazer novos também. Mas, de verdade, eu vejo muitos pais fazendo das tripas coração, né? Para conseguir manter o acompanhamento nutricional comigo, né? E eu sei que assim como acontece comigo, vai acontecer com você. Se os pais veem que realmente o seu trabalho é bem feito, que realmente o que eles vieram buscar, eles estão conseguindo através do seu acompanhamento, eles vão pagar. Eles vão pagar. Acredite em mim, Nutri. E como quarta forma de você começar a ver dinheiro com a nutrição infantil, é você aprendendo a vender o seu peixe, Nutri. Então, se hoje você não está conseguindo cobrar, digamos, R$200, que seria um valor legal para você realmente ter uma vida de qualidade, você está sempre colocando o valor lá embaixo com medo de não pagarem, é porque a sua venda não está sendo bem feita, né? Quando a gente se forma em nutrição, a gente se forma em ciências, né? A gente sabe biologia, a gente sabe bioquímica, a gente sabe calcular cardápio, a gente sabe avaliar uma criança, mas a gente não sabe vender. E quando eu falo vender o peixe, é mostrar o verdadeiro valor da sua consulta. Quando alguém te chamar no direct, Nutri, não diga o valor da sua consulta jamais logo assim que a pessoa perguntar. Você precisa listar tudo que está incluso na tua consulta. Você precisa mostrar como vai funcionar o seu acompanhamento. Você precisa dizer como será entre as consultas o teu suporte, né, que você vai estar ali disponível. Você precisa colocar o que está agregado na sua consulta, né? Que você, por exemplo, entrega e-book de receitas, que você faz oficinas culinárias. Então, tudo isso precisa estar listado quando uma mãe perguntar no teu direct, ou no WhatsApp, ou na rua que seja, né? Quanto custa a sua consulta, você precisa saber vender o seu peixe, né? Porque se a frase é repetida por aí, por você, Nutri, de que os pais não pagam uma consulta de nutricionista infantil, talvez o erro não esteja nos pais, esteja em você, né? Não sabendo vender o seu peixe. Tudo depende de um bom marketing, né? A valorização do nosso produto, a valorização do nosso serviço depende do nosso marketing, né? E como quinto motivo para você acreditar que os pais vão pagar o valor que você der para o seu atendimento, é acreditando na transformação que a gente pode gerar na família. E esse ponto parece muito floreado, né? Uau, transformação não sei o que. Mas é verdadeiramente importante isso, Nutri. Porque se você não tem coragem de olhar para uma família e falar, a minha consulta é R$300. Se você não tem coragem de olhar no olho da mãe e falar, é R$300, é porque você não acredita no seu serviço, no seu trabalho, né? A gente não deve falar o nosso preço. É R$300. A gente não deve ter vergonha de falar o preço da nossa consulta, porque quando eu recebo uma família no meu consultório, eu tenho uma total certeza que eu vou ser agente de transformação na vida daquela criança que está com dificuldade na alimentação, na vida daqueles pais que estão preocupados com a alimentação dos filhos, né? Então, o que é R$300 na vida de uma família
que está com o contexto todo conturbado por conta de uma má alimentação, por conta daquela criança que não aceita nada de diferente. Então, quando eles te pagarem R$300 e ver resultado com o seu serviço, entre aspas, né? Porque a gente já vai conversar aqui nessa live que a gente não é obrigado a prometer resultados, porque depende de inúmeros fatores, né? Mas quando eles veem que vale a pena ter você do lado como rede de apoio, eles pagam e eles voltam e eles continuam pagando. Eu tenho pacientinhos que como é que eu vou dizer? Eles renovam os programas nutricionais, né? A gente já resolveu tudo, a gente já trabalhou tudo que tinha para trabalhar e eles querem continuar trazendo a criança. E aí a gente fica fazendo a oficina culinária, né? Eu sempre falo, acabou, já trabalhou todos os hábitos, já resolveu tudo que tinha para resolver com a criança e com a família, vão fazer oficina culinária em consulta. E os pais pagam porque eles veem que a criança gosta de ir para sua consulta. Eles veem que a criança fica ansiosa para te ver, né? É a Nutrideia, é a NutriJu, é a NutriMe, né? Então, é você verdadeiramente acreditar de que você gera transformação na vida dessa família quando você for passar o seu preço. Tá bom, Nutri? E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Então, não basta só falar, a gente tem que comprovar. Então, aqui hoje, a Bárbara me mandou hoje quanto ela faturou no mês somente com nutrição infantil, R$5.000, né? Isso que ainda nem acabou o mês, hoje é dia 26, né? Ela tá enlouquecendo com tanto trabalho, mas está muito feliz com o crescimento. Então, não é mentira o que eu tô falando, né? Os pais pagam e os pais continuam pagando se a gente faz um bom serviço. E o carro do som passando no meio da minha live. Aqui um outro exemplo, a Amandinha, não sei se a Amandinha tá aí na live. A Amandinha, esse print eu sempre mostro porque ela recebeu por mais um programa, ela já havia vendido um programa de 900 e poucos reais. E depois ela vendeu um segundo programa de R$1.470. E eu digo por mim, né? Eu jamais acreditei que eu receberia 1.000 e poucos reais por nutrição infantil, né? Porque a gente acha que é só aqueles 150, né? Contadinho. R$150 na consulta, né? E a gente junta 150, junta mais 150 e daqui a pouco vê dinheiro no final do mês ou nem vê porque vai juntando para pagar as contas. E não, tem pais que pegam o cartão de débito ou faz um Pix pra gente porque vê que verdadeiramente com aquele acompanhamento nutricional que a gente vai fazer com a criança, né, vai valer a pena todo esse investimento. E um terceiro exemplo aqui pra gente finalizar a parte dos exemplos. Aqui uma outra aluna, a Dani, né? Meninas, final da minha primeira consulta presencial oficial. E ela fechou um pacote, ela falou pacote, mas a gente não pode falar pacote, né? É programa nutricional. Ela fechou um programa com 4 consultas. Meu Deus, eu não estou acreditando, estou feliz que assim que a paciente saiu eu comecei a chorar. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. A primeira vez que eu vendi um programa nutricional, eu chorei muito de emoção, né? E aí ela agradeceu, enfim. Então, dá para ganhar dinheiro. Os pais pagam se a gente consegue passar por todas as etapas faladas anteriormente, tá? Que agora eu não vou citar todas novamente, se você tá entrando agora. Depois volta e vê o que a gente precisa fazer para realmente começar a ver valores altos na nutrição infantil. E é claro, eu preciso ser verdadeira aqui com vocês, que quem está no início da carreira não vai ter valores, como eu vou dizer, fixos, né? Talvez a gente atenda 1, 2 pacientes com programas nutricionais maiores. Mas se a gente fechar 2 programas nutricionais no mês, já é R$2.000, R$3.000 que a gente consegue com 2 pacientes, né? E claro, que aí esses pacientes a gente vai continuar atendendo ao longo de 10 meses ou ao longo de 3 meses, dependendo do tempo que a gente deu pro programa nutricional daquela criança. A gente vai ter uma live só sobre programa nutricional,
na semana que vem. Então não perde essa live que também vai ser muito especial. E aí, quando a gente fala sobre quanto os pais vão pagar, né? Quando eu mostro aqui de que é possível, de que tem exemplos, de que tem nutris dando certo, de que tá realmente acontecendo com outras pessoas, você pode estar pensando, na cidade que eu moro, as pessoas não valorizam, então não tem como ganhar isso aqui, né? Os exemplos que eu trouxe são de pessoas diferentes, em lugares diferentes, em estados diferentes, em contextos diferentes. E aí é onde eu digo, isso é uma desculpa. Para de colocar obstáculo, Nutri. Depende de você. Depende de você saber vender. Depende de você mostrar serviço. Depende de você valorizar o seu serviço. Depende do seu posicionamento enquanto profissional. Então, não existe na cidade que eu moro as pessoas não valorizam. Não existe isso. Independente da cidade, sim, as pessoas vão valorizar se você souber mostrar o real valor do seu atendimento, do seu serviço, né? E uma outra coisa que você pode estar pensando, aqui as nutricionistas cobram muito pouco, como que eu vou cobrar mais, né? Então, na minha cidade cobram R$100, na minha cidade cobram R$80. E a gente sabe, a gente vai falar aqui no final da live, eu vou trazer de forma prática para vocês como a gente deve precificar o nosso serviço, mas primeiro que a gente tem que seguir o nosso sindicato, né? A gente não pode cobrar menos que o sindicato. Se outras nutricionistas da sua cidade cobram, são elas que estão erradas, a gente vai seguir sempre pelo caminho certo, né? Então, pelo menos o mínimo do sindicato a gente deve cobrar. E uma coisa que eu acho super importante frisar aqui, não é porque a nutricionista vizinha cobra R$80 que se você demonstrar o verdadeiro valor do seu atendimento, que você não possa cobrar 300, porque na nutrição infantil, né, na nutrição no geral, não existe precinho, né? Igual psicóloga, uma pessoa te indicou, você quer ir na psicóloga, né? Daí você vai lá, procura 2 psicólogas, as 2 respondem a mesma coisa, né? Quanto é a tua consulta? R$100. A outra, quanto é a sua consulta? R$100. R$90, né? Nenhuma mostrou valor, nenhuma agregou valor na sua resposta, não explicou sobre a consulta, o que agrega. Então eu vou escolher quem? Quem cobra R$90 e ponto, né? Super simples de resolver. Mas quando você responde de uma forma mais completa, né? Quando você responde de uma forma mais completa, seguindo todo esse passo a passo que eu dei aqui, coloca seu nome, né? Se apresenta, o que você já fez para chegar até aqui, se você quiser colocar suas formações, né? Onde você já trabalhou, enfim, não precisa encher linguiça, mas precisa mostrar que você tem seu valor também, né? Se você é recém-formada, tá tudo bem, coloca onde você se formou e pronto. E aí você vai colocar o que tem nas suas consultas, né? Então, é 1 hora de atendimento, beleza. Todo mundo faz 1 hora de atendimento, né? Isso não é um diferencial hoje em dia. Entrega o plano alimentar individualizado, todo mundo entrega plano alimentar individualizado. Agregue valor com e-books, né, de receitas, e-book de lista de compras, e-book de cardápio semanal para criança, e-book de receitinhas de verão, de como ofertar o alimento de forma mais divertida, enfim, dá para agregar muito. Agregue com oficinas culinárias nos seus atendimentos, né? Com parte prática nos seus atendimentos, não fique só na teoria, traga a prática para sua consulta. Agregue com suporte seu em grupos de WhatsApp, onde vai estar os pais, né? Onde vai estar a criança, onde vai estar você, onde você vai manter a motivação da criança semanal. Você pode incluir retornos quinzenais, né, via WhatsApp, via chamada do WhatsApp, para você manter a motivação da criança. Enfim, né, dá para agregar e muito valor e não ficar competindo por precinho com as nutris que cobram muito abaixo do que você merece cobrar, tá bom, Nutri?
E como terceira coisa que eu acredito que você esteja pensando aí: e se eu não conseguir resultados? Como que eu vou cobrar da família? Inclusive na live que eu fiz sobre as consultorias de amamentação, me perguntaram isso, questionaram isso. Se eu for na casa da mãe, se eu for na casa da família e o bebê não mamar, o que eu faço? Eu cobro, eu não cobro? E aí foi onde eu questionei. E se você for se matricular na academia e não emagrecer, o que você faz? Você paga ou não paga a academia? Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você for no médico e o médico não fazer você melhorar a tua doença, você não vai pagar o médico? É claro que você vai pagar. A nutricionista é a mesma coisa, você não está garantindo nada, né? Você não está garantindo que o bebê vai mamar numa consultoria de amamentação, você não está garantindo que a criança vai comer melhor numa terapia alimentar, você não está garantindo que a introdução alimentar da criança, de um bebezinho, vai ser um sucesso. Você está passando informação e a pessoa está te pagando por essa informação. E hoje, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E quando a gente fala de introdução alimentar, qualquer mãe poderia buscar na internet como fazer a introdução alimentar do seu filho, né? Hoje em dia tem tudo na internet. Mas será que uma mãe tem tempo de parar e ficar pesquisando aqui, pesquisando ali, né? E informações tudo picadinhas? Não, ela quer o passo a passo, né? Então ela te paga por esse passo a passo. Ela não te paga para saber se a introdução alimentar do bebê dela vai ser realmente tudo certo, que o bebê vai aceitar tudo, enfim, né? Já leio, Tami, vou só finalizar aqui a live, tá? E aí, qual é o jeito errado? É resolver cobrar mais sem agregar na consulta, né? Então deixa eu só desativar aqui os comentários. É resolver cobrar mais sem agregar na consulta. Então você está vendo essa live aqui, você decidiu que vai verdadeiramente valorizar o seu serviço, porque você está vendo que é possível, né, cobrar o valor que você merece, que você não precisa ficar brigando por precinho, fazendo promoções, coisa que nem pode, né? Então, se você resolver aumentar a sua consulta amanhã, o que você vai fazer para agregar na sua consulta, né? O que você vai fazer para a sua consulta ser verdadeiramente encantadora e você realmente merecer esse dinheiro? Então aqui eu trouxe vários exemplos na live, né, de como você pode estar agregando nos seus atendimentos. E o jeito errado também é não acreditar que merece esse valor. Então não adianta nada você amanhã começar a cobrar R$250, sendo que você cobrava R$100. Se você não acreditar que merece esse valor, Nutri, você vai ficar com vergonha de falar para os pais no final da consulta, né? Que eles perguntam: a meia consulta, quanto que eu te devo? R$250. Então não adianta você baixar o seu valor e não ter coragem de falar e acreditar que é isso que você merece, tá? E agora nós vamos aprender na prática uma coisa que é muito importante. A gente vai entender o valor da sua hora. Então, quando a gente fala sobre precificação do nosso serviço, a gente tem que entender o valor da nossa hora, né? Porque não é o momento da consulta, né? É quanto vale a sua hora no momento da sua consulta, né? E você sabendo o valor da sua hora, você pode passar isso para outros tipos de serviço. Por exemplo, te chamaram para uma palestra. Você vai, essa palestra vai durar 1h30. Então você já sabe precificar essa palestra, por exemplo, né? Então você vai multiplicar o valor da sua hora vezes 2. Enfim, então você vai ter uma noção de como verdadeiramente precificar os seus serviços. Como que a gente faz isso? Como que a gente calcula o valor da nossa hora? Agora é o momento de vocês tirarem print, né? De vocês entenderem como fazer, como calcular o valor da sua hora. O valor mínimo do sindicato é a primeira coisa que a gente tem que ver, né? Então a gente vai lá no Google, Sindicato da Nutricionista de Santa Catarina, que é onde eu moro, né? A gente vai abrir a tabela, né? Onde estão ali os valores, e a gente vai olhar os valores determinados para consulta.
Beleza, eu vi que o valor mínimo do sindicato aqui na minha região é 160. Ok. Agora eu vou ver os gastos que eu tenho com os atendimentos. Eu vou ver que salário que eu quero tirar todo mês, né? Ou não que eu quero tirar um salário, mas o salário que eu consigo tirar todo mês. E é importante, Nutri, a gente fazer uma reserva de todo o valor que entrar dos nossos atendimentos. Eu sei que a teoria é linda e na prática às vezes não dá certo, mas a partir do momento que começar a sobrar um pouquinho, é necessário fazer essa reserva. Até para quem não tem consultório. Por quê? A gente pode ficar doente, né? E ficar 2 meses sem atender. Quem é que vai manter a gente, né? Pode acontecer uma pandemia. Enfim, né? É importante fazer essa reserva. Eu vou mostrar mais ou menos como que isso pode ser feito na prática. Eu vou mostrar aqui alguns cálculos. O terceiro ponto é você ver quantas consultas você faz no mês. Então, por exemplo, você atende numa clínica e você tem os horários de segunda de manhã e de terça à tarde. São os horários que você pode atender. E no final do mês você viu, né? Vamos dizer que segunda de manhã você tem 3 horários disponíveis e terça à tarde você tem 2 horários disponíveis. Então você faria 5 consultas por semana, vezes 4, né? Considerando que aquele mês vão ter 4 semanas, você fez 20 consultas no mês. Você tem a possibilidade de fazer 20 consultas no mês. Beleza. E aí você vai se perguntar quanto você quer faturar no final do mês. Então é uma pergunta que pouco se faz, mas é muito importante, né? A gente ter metas, porque se chega na metade do mês e a gente ainda está longe da nossa meta, a gente se multiplica, né? A gente vai atrás, a gente inventa para chegar na nossa meta, né? Para a gente não se satisfazer com pouco. Então vamos para a prática. Na prática, um exemplo, né? No meu mês, com os horários que eu tenho disponíveis, eu posso fazer 20 consultas. E eu quero faturar no final desse mês, né? Eu tô no início, né? Eu ainda tô engatinhando, então eu vou fazer metas pequenas, metas baixas. Eu quero faturar R$3.000. Sendo que eu sei que eu gasto R$1.000 por mês com material de atendimento, com gasolina para ir até a clínica, né? Enfim, com contadora. Eu tenho esse custo fixo de R$1.000 por mês. Eu quero para mim um salário de R$1.500. Com R$1.500 eu consigo sobreviver, né? Eu consigo pagar as minhas despesas. Então eu consigo fazer uma reserva de R$500. Ou seja, eu pego R$3.000 e divido por 20, né? E aí eu sei que o valor da minha consulta precisa ser 150 no mínimo. Mas eu vou pegar esse valor de 150 e vou ver se lá na tabela do sindicato, né, se é isso que eles indicam como mínimo. E aí eu vou lá na tabela e vejo que não, eles estão indicando 160. Então eu vou colocar 160, né? Porém, não quer dizer que naquele mês você vai fazer 20 consultas, né? Você está no início, você está numa média de 10 consultas por mês. Então, talvez seja interessante aumentar um pouquinho mais para você não ficar no final do mês com pouco dinheiro, né? Então, você pode aumentar para 170 e ficar nesse valor até validar esse preço. O que é validar esse preço? É você passar para uma primeira pessoa o valor da sua consulta e essa pessoa aceitar, essa pessoa agendar a consulta, essa pessoa ir para a sua consulta e pagar esse valor. Está validado, né? E eu tinha muito esse receio de mudar o valor. Eu cobrava 180 com retorno. Foi quando eu tirei o retorno para a primeira pessoa. Quando eu decidi tirar o retorno, eu pensei, bom, eu vou mandar esse valor para a primeira pessoa e vamos ver se ela vai aceitar. Mandei o valor, ela aceitou, pronto, tá validado. Não tem por que eu voltar atrás. Se eu vi que cobrando R$180 sem retorno, a pessoa pagaria e a pessoa não reclamou por isso, né? Então, a partir daí a gente tem um valor e cada vez mais, né, a gente vai ver
que os nossos gastos vão aumentando porque a gente vai ganhando mais, a gente vai investindo mais, né? É importante colocar ali nos gastos os cursos que a gente vai fazendo, né? Para as consultas, tudo, né? E o salário é mais para você manter as tuas contas básicas de comida, de luz, de água, né? Tem que comprar roupa naquele mês, enfim, né? E aí vocês têm uma noção do quanto cobrar por consulta. E como mensagem final, né, depois de todo esse aprendizado aqui nessa live, é importante você fazer hoje o cálculo de quanto vale a sua consulta, né? Então, coloque e liste todos os gastos que você tem para poder trabalhar, para poder atender. Inclusive, coloque o percentual, né, da clínica que você paga, ou o valor da sala que você subloca, né, o valor da sua contadora, enfim, coloque tudo, né? E depois abra o mês e veja quantas possibilidades de consultas você tem, quantos horários disponíveis você tem na sua semana. Se você pode fazer 20 consultas, se você pode fazer 30 consultas, não, nossa, você pode fazer 60 consultas, beleza, então veja quantas consultas você pode fazer. E, nossa, barulheira aqui da rua. E coloque de meta quanto você quer faturar no final do mês. Claro, olhando para a sua realidade, mas coloque sempre 100, 200, 300 reais a mais, no mínimo, para você verdadeiramente ir subindo o seu faturamento. Senão a gente estagna, né? A gente está ali ganhando sempre R$1.000 e como a gente não coloca metas para crescer, a gente fica sempre no R$1.000. Então, não, mês que vem eu quero faturar R$1.300. E se você tiver chegado no dia 28 do final do mês e você ainda falta R$300, você vai dar um jeito, né, de conseguir mais um paciente que vai te pagar R$300, de fazer um e-book, né, de fazer um grupo, enfim. Então, é importante a gente fazer isso, né? E aí olhar o valor do sindicato, se você nunca olhou, para ver o quanto você deve cobrar por consulta. Então, era isso que eu preparei para a live de hoje. Então, sim, os pais pagam pelos nossos atendimentos, os pais verdadeiramente valorizam, mas para isso a gente precisa, primeiro, nós sabermos valorizar, nós sabermos vender e nós acreditarmos que é possível e que merecemos esses valores. Daí estou com uma proposta de parceria em um espaço pedagógico. Ela me perguntou se na indicação de alunos poderia fazer por R$100 a consulta. O que acha disso? Sou recém-formada. Tami, isso não é indicado pelo nosso conselho, tá? Fazer promoções, fazer algo nesse sentido. O que você pode fazer é agregar para sua parceira, né? Para quem ela indicar, a pessoa que for indicada por ela vai ganhar tal coisa, vai ganhar um e-book, vai ganhar um vale para sua oficina culinária que você faz todo mês, né? Agrega, mas não dá o desconto porque o conselho não é que não permite, né? Quem quiser faz, mas não aconselha, tá? Isso não é permitido pelo Código de Ética, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Para quem chegou agora, não tem problema, depois assiste. É uma live fundamental para você conseguir viver da nutrição infantil. E para quem não se inscreveu, inscreva-se na jornada passo a passo na nutrição infantil, um evento que será 100% online e gratuito. É só entrar no meu link da bio e se inscrever. Vai acontecer entre os dias 6 e 12 de setembro. E, enfim, vai estar pra lá de bom. Enquanto isso, a gente aquece por aqui com essas lives, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.